Bom dia, Nilson. A nossa equipe é eu, Eduardo Cândido Moreira Massaneiro, Lucas Eduardo, Arthur Cabral e Silva, Jorge Luiz Viudes Filho, Nayana Laurindo. Saneamento básico são diversos serviços fundamentais para estabelecer a saúde e desenvolver a sociedade. Exemplos de serviços de saneamento básico são abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana com manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Como muitos já devem imaginar, por causa dos resíduos desaguando do rio Itajaí-Mirim que podemos ver no nosso dia a dia, Brusque não tem um sistema de tratamento de esgoto. Como já citado, isso faz com que resíduos químicos sejam jogados diretamente no rio, ou poluindo e piorando quanto a qualidade da água que usamos e bebemos, quanto o cheiro da cidade. Como muitos já devem imaginar, por causa dos resíduos desaguando do rio Itajaí-Mirim que podemos ver no nosso dia a dia, Brusque não tem um sistema de tratamento de esgoto. Como já citado, isso faz com que os resíduos químicos sejam jogados diretamente no rio, ou poluindo e piorando tanto a qualidade de água que usamos e bebemos, quanto o cheiro da cidade. E analisando essa questão desse problema de infraestrutura de Brusque, a gente levantou duas principais problemáticas, que é o fato de que o rio Itajaí-Mirim está ficando cada vez mais poluído e isso causa muitos problemas às pessoas que moram perto, fica um cheiro mais forte na água, causa mais risco de causar doenças às pessoas que vivem perto, no geral um grande risco de saúde pública e justamente por esgoto acabar no rio, por essa alta poluição, a gente levantou a segunda problemática, que é a questão de que, por tanta poluição, no tratamento da água tem que usar químicos mais fortes, é mais fácil da água chegar suja nas casas, por não conseguirem retirar totalmente as impurezas. Então, acaba que esse fato da água estar muito poluída do rio, acaba impactando muito no saneamento. Sendo assim, partindo desse problema, para poder solucionar ele, a gente pesquisou e percebeu que a melhor forma seria a criação de uma ET, ou seja, uma estação de tratamento de esgoto, que justamente como o nome sugere, ela trata os esgotos. E foi sobre isso que se tratou o nosso projeto, sobre a criação de uma ET, sobre como seria projetar ela, e pesquisamos sobre algumas outras ETs de algumas cidades próximas para poder entender melhor o seu funcionamento. Agora, entrando mais fundo sobre o seu funcionamento em si, ele é dividido em 6 etapas. A primeira etapa é o gradeamento, onde basicamente é feito um filtro dos resíduos sólidos maiores a partir de uma grade. A segunda etapa é uma etapa onde a água fica parada num desarenador e ela passa por vários processos para formar flocos ou lodo para esse lodo ser separado da água. A terceira etapa, a água passa por um tanque chamado de reator anaeróbico que faz com que a água adiciona bactérias anaeróbicas na água, ou seja, bactérias que não sobrevivem com oxigênio, para que elas decomponham matéria orgânica que esteja na água. A quarta etapa do tratamento é onde ela passa por um filtro biológico aerado, ou seja, é um filtro com várias pequenas pedras e brita, e por esse filtro ele é aerado porque vai sendo injetado oxigênio aos poucos nele, o que faz com que aquelas bactérias anaeróbicas morram também. E a quinta etapa é a decantação, que é bem conhecida, que é basicamente onde a água fica parada em um tanque para que alguns resíduos que sejam mais densos que a água vão para o fundo e sejam removidos depois. E a sexta e última etapa é justamente a desinfecção, onde é adicionado produtos químicos para remover bactérias, vírus e outros micro-organismos que possam estar presentes na água ainda. E na questão de uma demanda de mercado, de ter alguém realmente interessado em fazer isso, a gente levantou dois pontos principais, que era a população ter um interesse e o governo ter um interesse em fazer isso. E, primeiramente, para a população, a gente levantou uma notícia do município, que falava justamente sobre a falta de água nas casas, sobre os problemas de entrega da água.
E nisso, o próprio diretor da SAMAI, o diretor-presidente, ele levanta o ponto de que a poluição e o desmatamento nos rios, eles acabam impactando muito na captação e no reservamento da água e dificultando muito esse processo. Além de levantar esse lado da população sofrer com isso, da população acabar muitas vezes ficando sem água, acabar muitas vezes recebendo água suja e tudo mais. E nessa questão de uma demanda do próprio governo em si, o próprio governo já tentou fazer um sistema de tratamento de esgoto, como a gente pegou numa matéria do município em que essa tentativa foi fracassada, justamente porque isso foi feito em 2020, 2019, e lá teve o início da pandemia. Então acabou que fracassou esse projeto e a gente ficou sem tratamento de esgoto. Mas isso já apresenta que o próprio governo ele tem um interesse em fazer isso e sabe dos benefícios que um sistema de tratamento de esgoto pode trazer para Brusque. Tá, eu vou falar um pouco sobre a viabilidade do projeto. O projeto em si é uma ótima ideia, já que a maior parte dos resíduos vai direto para o rio, ou seja, o esgoto vai para o rio, e a nossa ideia é a criação de uma ET. Sendo assim, a gente iniciou nosso projeto com pesquisas dos preços e tamanhos dos tubos da tubulação que levaria o esgoto até a ET, que seria a Estação de Tratamento de Esgoto. Assim, a gente descobriu que grande parte da tubulação que leva esse esgoto para o rio poderia ser utilizada para só direcionar esse esgoto para uma estação de tratamento. Ou seja, a gente só deveria fazer algumas modificações nas partes das tubulações e criação de uma ET. Eu trouxe algumas informações aqui sobre quantas ETs tem no Brasil. A gente tem 3.668 ETs em 2.007 municípios, só que o problema é que o Brasil tem 5.568 municípios. Então, é quase a metade, mas ainda é muito pouco, porque a maior parte vai para o Rio ainda assim. Entrando nesse assunto de ETs que tem no Brasil, eu trouxe algumas. Essa é a mais próxima, uma das mais próximas que a gente tem, né? Que é a ET de Pissarras, aqui em Santa Catarina. Ela é a maior que tem aqui no sul e ela é muito grande, ela é muito bem planejada. O Jorge já falou sobre como funciona e o cheiro disso é extremamente forte, né? Por causa dos resíduos que tem ali dentro. Mas é um tratamento extremamente eficaz, até que eu trouxe algumas informações sobre. A ET de Pissarras, ela tem aproximadamente 36 quilômetros de redes coletoras de esgoto e 2.551 ligações domiciliares, o que dá mais ou menos uma coleta de 50% da população. E o valor de investimentos foram em torno de 55 milhões. Ela trata 110 litros por segundo de esgoto, ou seja, acaba tratando 9,5 milhões de litros por dia. Aqui eu também trouxe a ET de Florianópolis, que é a segunda maior que a gente tem. Ela é um pouco menos não é que funcional, mas é um pouco menor que a de Pissarras e ela funciona de uma maneira um pouco mais antiga do que a de Pissarras. Eu trouxe algumas informações, eu achei bem poucas sobre ela, mas elas beneficiam uma população de 250 mil pessoas e 18 bairros da capital. O valor dos investimentos dela foram em torno de 249 milhões de reais. Então tá, Nilson, aqui algumas curiosidades. A gente tem que o saneamento ele vem do latim sanus, significando boa saúde e saudável sádio. Ou seja, a gente consegue ver a ligação que o encanamento tem com a saúde das pessoas, né? A, a gente também pode destacar as principais cidades que se destacam, né, em saneamento básico, que são São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e Londrina. São as principais cidades que a gente tem aqui no nosso Brasil que se destacam pelo encanamento. E a gente pode destacar também que há registros de tratamento no esgoto antigo por meio do controle de águas do Rio Nilo. Também na antiga Babilônia, em 3600 a.C., e redes na água de Assíria em 690. Ou seja, a gente consegue ver que essa questão do encanamento é bem mais antiga do que parece, né? Concluindo o trabalho aqui, a gente consegue ver, Nilson, que o encanamento global é algo muito importante porque ele a água precisa ser filtrada para todo mundo poder beber a água. E isso tudo reflete na desigualdade do mundo, porque os mais pobres eles sofrem mais, né, com falta d'água.